Ei pessoal, hoje à noite nós vamos caminhar juntos por um lugar que, à distância, parece romântico, mas que, de perto, faria você desistir em poucos minutos. Você pisa em Paris no século XVIII e, antes mesmo de olhar ao redor, algo te atinge primeiro. Não é a arquitetura. Não é a moda. É o cheiro. Um cheiro espesso, quente, persistente, que entra pelo nariz e parece grudar no fundo da garganta. Você respira outra vez, achando que foi impressão. Não foi. Você dá o primeiro passo e já entende uma coisa essencial: você não duraria um dia aqui. As ruas são estreitas, tortas, sombreadas por prédios altos demais e próximos demais uns dos outros. A luz do sol mal toca o chão. E quando toca, revela exatamente o que você preferia não ver: restos de comida, lama escura, líquidos de origem duvidosa escorrendo lentamente entre pedras irregulares. Cada passo exige atenção. Não por educação, mas por sobrevivência social e física. Você percebe rapidamente que o chão não é apenas chão. Ele é um depósito coletivo. Tudo que sobra do dia anterior, tudo que não tem lugar dentro das casas, termina aqui fora. Ossos, cascas, panos velhos, água suja. Em Paris do século XVIII, a ideia de coleta diária de lixo ainda é mais desejo do que realidade. O que não desaparece sozinho permanece onde caiu. Você anda alguns metros e ouve um som familiar, quase cômico, se não fosse trágico: alguém abrindo uma janela acima de você. Você instintivamente se afasta da parede. Faz bem. Um segundo depois, um líquido é despejado lá de cima. Urina. Às vezes mais do que isso. Não há pedido de desculpas. Não há aviso. Isso faz parte da rotina urbana. Você acabou de aprender uma regra silenciosa da cidade: nunca caminhe muito perto das paredes. Enquanto tenta processar isso, você nota como o cheiro não vem de um único ponto. Ele vem de todos. Do chão. Do ar. Das pessoas. Das roupas. Dos animais. Tudo se mistura em uma névoa olfativa constante. É impossível isolar uma origem. Paris não fede por acidente. Ela fede por acúmulo. Você passa por pessoas que parecem completamente alheias a isso. Elas conversam, discutem preços, reclamam do tempo. Você, por outro lado, está lutando para não fazer careta. Seu corpo moderno, acostumado à água corrente e desodorante, está em choque cultural profundo. Aqui, banho não é hábito diário. Muitas pessoas passam semanas sem tocar água no corpo inteiro. Roupas são usadas até o limite do possível, porque lavá-las dá trabalho, custa tempo e nem sempre resolve o problema. Você tenta respirar pela boca. Pior ideia. O gosto no ar não ajuda. Paris, nessa época, ainda não possui um sistema de esgoto subterrâneo funcional como você imagina hoje. Grande parte dos dejetos simplesmente corre a céu aberto, em valas improvisadas no meio das ruas. Você olha para uma delas agora. O líquido é espesso, escuro, lento. O cheiro sobe como um aviso constante de que a cidade está sempre em decomposição controlada. Você percebe que as casas são fechadas demais. Janelas pequenas, pouca ventilação. Isso não é por acaso. É uma tentativa de manter o cheiro de fora, ainda que ele já esteja dentro. Quando uma porta se abre, uma onda quente e abafada escapa, carregando o aroma concentrado de corpos, comida velha e fumaça. Você passa rápido. Não por educação. Por instinto. Enquanto caminha, você começa a entender algo sem que ninguém precise te explicar: o nariz humano aprende a desistir. As pessoas aqui não sentem mais o que você sente. Não porque não existe, mas porque o cérebro se adaptou. O que para você é agressão sensorial, para elas é apenas fundo sonoro. Isso levanta uma pergunta silenciosa que muitos pensadores já fizeram: até que ponto o ser humano se adapta a qualquer coisa quando não há alternativa? Você tenta se distrair observando a arquitetura. Funciona por alguns segundos. Até tropeçar em algo mole demais para ser pedra. Você não olha para baixo imediatamente. Você já sabe que não vai gostar do que vai ver. Paris continua viva ao seu redor. Barulhenta. Apinhada. Cheia de gente passando perto demais. Cada pessoa traz consigo seu próprio cheiro, misturado a perfumes fortes, óleos, fumaça. Não é elegância. É tentativa de sobrevivência social.
Você entende agora por que fragrâncias intensas fazem tanto sucesso aqui. Não para seduzir, mas para esconder. E mesmo assim, não funciona. Você sente o corpo reagir. Um leve enjoo. Um cansaço que não vem do esforço físico, mas da sobrecarga sensorial. Tudo exige atenção. Onde pisar? Onde respirar? Onde encostar? Você não percebe ainda, mas esse esforço constante vai te acompanhar o dia inteiro, se você aguentar ficar. Antes de continuar, respira fundo. Ou melhor, tenta. Então, antes de você se acomodar de vez, aproveita um segundo para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas só se você realmente gostar do que eu faço por aqui. E enquanto isso, já deixa nos comentários se você acha que aguentaria passar um dia inteiro andando por essa Paris. Agora, diminui a luz, talvez liga um ventilador só para aquele ruído suave de fundo, e vamos entrar devagar na jornada de hoje juntos. Você dá mais um passo à frente. E o cheiro vem junto. Você continua andando e percebe que, em Paris do século XVIII, o lixo não é algo que aparece ocasionalmente. Ele mora aqui. Dorme nas ruas. Acorda antes de você. E, de certa forma, faz parte da paisagem urbana tanto quanto as fachadas tortas e as janelas estreitas. Não existe a sensação de sujeira fora do lugar. Aqui, o lugar da sujeira é exatamente este. Os restos do dia anterior continuam onde caíram. Cascas de legumes pisoteadas, ossos roídos, pedaços de pão duro, trapos velhos, embalagens improvisadas. Nada parece temporário. Tudo parece definitivo. Você entende rapidamente que jogar algo fora significa, literalmente, jogá-lo no caminho de alguém. E esse alguém pode ser você mesmo alguns passos depois. Paris ainda não possuía um sistema regular de coleta de lixo para a população em geral. Algumas áreas centrais recebiam atenção ocasional, mas a maior parte da cidade dependia do tempo, dos animais e da própria decomposição para resolver o problema. Resolver, aqui, é uma palavra otimista. Você anda devagar, tentando escolher onde pisar. O chão não é plano. As pedras são irregulares, com pequenas depressões que acumulam líquidos escuros. Quando chove, e você imagina que chove com certa frequência, essas ruas viram um caldo espesso, misturando água, resíduos e tudo que foi descartado nos últimos dias. Se você escorregar, não é apenas uma queda. É um evento memorável que você preferiria não contar a ninguém. O cheiro muda conforme você avança. Em alguns pontos é mais ácido, em outros mais adocicado, em outros simplesmente indefinível. Seu nariz tenta classificar. Falha. Você começa a aceitar que não precisa entender exatamente o que está cheirando para saber que não deveria estar cheirando isso. É como quando você abre a geladeira e decide fechar rápido sem investigar. Autopreservação. Você observa moradores jogando restos pela porta, quase automaticamente. Não há constrangimento. Não há drama. O gesto é rápido, prático, eficiente. A rua é uma extensão da casa. O problema não é o lixo existir. O problema seria acumulá-lo dentro de casa, onde o cheiro ficaria ainda mais concentrado. Aqui fora, pelo menos, ele se dilui no coletivo. E isso diz muito sobre como a cidade funciona. A sujeira não é individual. Ela é compartilhada. Um acordo silencioso entre milhares de pessoas que pensam algo como, sozinho seria insuportável, então vamos sofrer juntos. Estranhamente, isso cria um tipo de normalidade. Você cruza com crianças brincando perto de montes de resíduos. Elas correm, riem, se empurram. Nenhuma parece particularmente incomodada. Seus corpos aprenderam cedo o que o seu ainda está tentando processar. A adaptação acontece rápido quando não existe alternativa. Seu cérebro moderno chama isso de absurdo. O cérebro delas chama de terça-feira. Em alguns trechos, o lixo é empurrado para as laterais da rua, formando pequenas elevações. Quase calçadas improvisadas. Você se pega pensando que, se isso fosse hoje, alguém provavelmente colocaria uma placa turística, experiência autêntica do século XVIII. Você ri sozinho. Um riso curto. Nervoso. 3 segundos depois, o cheiro te lembra onde você está. Animais circulam livremente entre os restos. Porcos, principalmente. Eles cumprem uma função não oficial, comer o que conseguem. Não é um sistema eficiente, mas é o que existe.
Você observa um deles fuçando algo que definitivamente já passou do ponto. E pensa, com um humor involuntário, que pelo menos alguém está feliz aqui. Ou, no mínimo, ocupado. Enquanto anda, você começa a sentir o peso mental disso tudo. Não é apenas o nojo. É a atenção constante. Seu corpo está sempre em alerta. Onde pisar? Onde encostar? Onde respirar? Não existe o descanso automático que você sente ao caminhar por uma rua limpa. Cada metro exige decisão. E decisões cansam. Você passa por uma área um pouco mais larga, onde o lixo parece ainda mais concentrado. Provavelmente um ponto de descarte comum. O cheiro aqui é mais forte, quase sólido. Você diminui a respiração. Pequena. Superficial. O tipo de respiração que você usa quando passa por alguém usando perfume demais no elevador. Só que o elevador não acaba nunca. Há quem diga que viver em ambientes assim molda não apenas o corpo, mas também o comportamento. A tolerância aumenta. O limiar de incômodo sobe. O que antes causaria repulsa passa a ser ignorado. Você começa a entender isso na prática. Não porque ficou confortável, mas porque seu cérebro percebe que lutar o tempo todo é inviável. Você se dá conta de algo curioso. Ninguém aqui está tentando resolver o problema por completo. As soluções são pequenas, locais, temporárias. Empurrar para o canto. Jogar mais longe. Esperar a chuva. Esperar que alguém resolva. É uma cidade que funciona apesar de si mesma, não por causa de planejamento. Seu estômago reclama de leve. Nada grave. Ainda. Mas é um aviso. Seu corpo está anotando tudo. E ele não costuma ser paciente. Você segue em frente, desviando de mais um monte de restos, e percebe que já está menos chocado do que estava alguns minutos atrás. Isso deveria te assustar um pouco. Porque significa que, mesmo aqui, você começaria a se adaptar. E essa talvez seja a parte mais desconfortável de todas. Você avança mais alguns metros e começa a perceber um detalhe que, aos poucos, deixa de ser detalhe e vira regra. A urina não é exceção em Paris do século XVIII. Ela é parte da paisagem. Parte do cheiro. Parte da lógica urbana. Não existe constrangimento real em aliviar o corpo onde for mais conveniente, porque a cidade simplesmente não oferece muitas alternativas. Você vê homens parando perto das paredes, virando o corpo com naturalidade, conversando enquanto fazem o que precisam fazer. Mulheres escolhem cantos mais discretos, entradas de becos, sombras entre prédios. Crianças aprendem cedo onde pode e onde não pode, ainda que esse pode seja uma noção bem diferente da sua. Aqui, o problema não é o ato. É só atrapalhar a passagem. Banheiros públicos praticamente não existiam como você imagina hoje. Algumas latrinas coletivas atendiam áreas específicas, mas estavam longe de cobrir a cidade inteira. A maioria das pessoas simplesmente resolvia as necessidades corporais onde dava. E, em uma cidade superlotada, isso significava, nas ruas. Você sente o cheiro antes de ver. Ele sobe das pedras aquecidas pelo sol, mistura-se ao lixo, à lama, ao suor humano. Em certos pontos, o odor é tão constante que parece fazer parte do ar, como se sempre tivesse estado ali. Você tenta prender a respiração por alguns segundos. Não adianta muito. Seus pulmões pedem ar, e o ar disponível é esse. O chão conta histórias silenciosas. Manchas antigas, trilhas mais escuras próximas às paredes, pontos onde o líquido se acumulou e secou inúmeras vezes. Você começa a entender por que ninguém caminha encostado nos prédios. Não é só pela urina vinda de cima. É pelo que já está ali embaixo. Você lembra, com um humor quase automático, das cidades modernas cheias de placas pedindo civilidade, limpeza, respeito ao espaço público. Aqui, essas placas não fariam sentido. Não porque as pessoas sejam piores, mas porque o sistema não foi feito para permitir outra coisa. Quando não há infraestrutura, o corpo impõe suas próprias soluções. Enquanto anda, você escuta o som característico de líquido atingindo pedra. Não olha imediatamente. Já aprendeu. Um segundo depois, algo escorre perto do seu pé. Você se afasta com rapidez suficiente para manter a dignidade, pelo menos a sua versão atual de dignidade. Ninguém ao redor parece notar. Ninguém reage. O som faz parte do fundo urbano.
Você começa a perceber como isso molda o comportamento. As pessoas caminham com passos específicos, desviando instintivamente das áreas mais escuras do chão. Sapatos são feitos para aguentar mais do que elegância. Botas grossas, solas resistentes. Estilo aqui é sobrevivência prática. O cheiro entra nas casas. Não há como impedir completamente. Mesmo com janelas pequenas e portas fechadas, o ar encontra seu caminho. Dentro das moradias, o odor se mistura ao de corpos, comida, fumaça. Não existe um dentro limpo e um fora sujo. Existe apenas um nível diferente de concentração. Você sente um leve ardor no nariz, como se o ar fosse áspero demais. Seus olhos piscam mais do que o normal. Seu corpo moderno está acostumado a ambientes controlados, a cheiros isolados, a sanitários com portas e descarga. Aqui, o corpo aprende rápido que essas expectativas não se aplicam. Existe um debate acadêmico antigo que vê essas práticas não como descuido moral, mas como adaptação urbana em uma cidade que cresceu mais rápido do que sua capacidade de se organizar. Você entende isso agora sem precisar ler nada. Basta andar. Basta respirar. Você cruza com alguém usando um perfume forte demais, quase agressivo. A fragrância tenta dominar o ambiente, mas acaba apenas se misturando ao cheiro geral, criando algo ainda mais estranho. Você percebe que o perfume aqui não é luxo. É defesa. Uma tentativa de criar uma bolha pessoal em meio ao caos coletivo. Aos poucos, algo desconfortável acontece. Você começa a notar menos. Não porque o cheiro diminuiu, mas porque seu cérebro está fazendo concessões. Ele aprende a priorizar o perigo imediato, o equilíbrio do corpo, a direção do caminho. O olfato vai sendo empurrado para o fundo da fila. Isso te dá um alívio temporário, e um certo medo. Porque se em tão pouco tempo você já está se adaptando, o que mais você aceitaria depois de algumas horas? Você imagina como seria viver assim todos os dias. Acordar com esse cheiro. Dormir com ele. Comer sentindo-o ao fundo. Seu estômago revira só de pensar. Mas para quem nasceu aqui, isso não é um choque. É o padrão. O corpo aprende a existir dentro do que existe. Você passa por uma rua um pouco mais movimentada. O calor humano intensifica tudo. O ar parece mais pesado. Cada respiração exige um pequeno esforço consciente. Você percebe que sua postura mudou. Ombros um pouco tensos. Pescoço rígido. Seu corpo está tentando se proteger de algo que não pode evitar. E, mesmo assim, a cidade continua funcionando. Pessoas trabalham, negociam, discutem política, planejam o amanhã. Paris não para porque fede. Ela fede enquanto anda. Você segue em frente, com passos mais calculados, respiração mais curta, expectativas cada vez menores. E começa a entender, com uma clareza incômoda, que o cheiro não é o maior problema. O maior problema é perceber o quão rápido o ser humano aprende a viver em qualquer condição, desde que não tenha escolha. Você segue andando e, sem perceber exatamente quando, começa a caminhar ao lado de algo que nunca deveria estar ali, o esgoto. Não escondido. Não canalizado. Não disfarçado. Ele corre a céu aberto, em valas rasas que acompanham as ruas como cicatrizes permanentes. Às vezes é um fio lento, quase preguiçoso. Em outros pontos, é um acúmulo parado, espesso, que parece respirar no calor do dia. Você sente o cheiro antes mesmo de identificar a origem. Não é apenas urina agora. É algo mais profundo, mais pesado, como se o ar tivesse sido usado muitas vezes e nunca renovado. Cada passo ao lado dessas valas exige cuidado. Um tropeço aqui não é só um desequilíbrio, é uma história que você definitivamente não quer viver. Paris ainda dependia de sistemas improvisados de drenagem. As chamadas ruas-esgoto serviam para conduzir água da chuva, restos domésticos e dejetos humanos diretamente para o rio Sena. O que não era levado pela corrente ficava ali, acumulando-se lentamente, dia após dia. Você observa como essas valas fazem parte do desenho urbano. Não são exceção. Estão integradas ao cotidiano. As pessoas pulam por cima delas com naturalidade, desviam sem olhar, conversam enquanto passam. Seus pés, por outro lado, procuram cada ponto seco como se fosse um pequeno privilégio. O som é constante. Um borbulhar discreto. Um escorrer lento.
Às vezes, algo cai ali dentro vindo de uma janela acima. Ninguém comenta. O esgoto recebe tudo sem protestar. Ele é o destino final das coisas que a cidade não quer mais ver, mas também não sabe para onde mandar. Você percebe que o ar muda conforme se aproxima dessas valas. Fica mais quente, mais denso. O cheiro não sobe de uma vez, ele se infiltra. Entra pelas narinas, ocupa espaço, permanece. Você começa a respirar de forma mais superficial, quase automática. Seu corpo tenta minimizar o contato, mesmo sabendo que é impossível evitá-lo por completo. As pedras ao redor estão escurecidas, polidas pelo tempo e pelo líquido constante. Algumas escorregam levemente sob seus pés. Você sente o coração acelerar por um segundo, só de imaginar o que aconteceria se perdesse o equilíbrio. Não é o tipo de medo dramático. É um medo prático, direto, muito humano. Existe uma frase comum em debates acadêmicos sobre cidades antigas que diz que a infraestrutura de uma sociedade revela mais sobre sua vida cotidiana do que seus palácios. Caminhando aqui, você entende isso sem esforço. Paris pode ter salões elegantes e igrejas imponentes, mas sua realidade diária escorre por essas valas abertas. Você cruza com alguém despejando um balde de água suja diretamente no esgoto. O líquido se mistura ao que já estava ali e segue lentamente adiante. Não há tratamento. Não há separação. Tudo é empurrado para frente, como se o problema deixasse de existir só porque não está mais exatamente sob seus pés. O calor do dia intensifica tudo. Você sente a testa um pouco úmida. Não sabe dizer se é suor, ansiedade ou apenas reação do corpo ao ambiente. Talvez seja tudo junto. A cidade exige resistência constante, mesmo para tarefas simples como caminhar. Você começa a perceber como essas valas moldam o ritmo urbano. As pessoas andam em trajetórias específicas, aprendidas com o tempo. Existem caminhos melhores, menos perigosos. Existem horários em que é preferível evitar certas ruas. Tudo isso é conhecimento prático, transmitido sem palavras. O mais estranho é que, depois de alguns minutos, o choque inicial diminui. Não porque a situação melhora, mas porque o cérebro ajusta as expectativas. Ele entende que reclamar mentalmente o tempo todo não ajuda. Então, em silêncio, passa a tolerar. Essa adaptação rápida te incomoda. Não pelo nojo, mas pela facilidade com que acontece. Você olha ao redor e percebe que, apesar de tudo, a cidade funciona. Pessoas negociam preços ao lado do esgoto. Crianças passam correndo, pulando as valas como parte de uma brincadeira. A vida se organiza em torno do que existe, não do que seria ideal. O esgoto, aqui, não é invisível. Ele é aceito. E essa aceitação muda tudo. Quando algo deixa de ser exceção, ele deixa de causar revolta. Passa a causar resignação. Você sente isso se instalando aos poucos dentro de você, como um cansaço que não vem do corpo, mas da mente. Você começa a entender que sobreviver aqui não é sobre ignorar o desconforto, mas sobre incorporá-lo à rotina. Ajustar passos. Ajustar respiração. Ajustar expectativas. O dia ainda está longe de acabar, e você já sente que gastou energia demais apenas tentando se manter minimamente confortável. Você se afasta um pouco da vala, encontrando uma parte da rua ligeiramente mais seca. O alívio é pequeno, quase simbólico. Mas você aceita. Em Paris do século XVIII, pequenas vitórias contam. Você segue em frente, com mais cuidado agora, sentindo o peso desse ambiente se acumular aos poucos. O cheiro, o som, a atenção constante. Tudo isso vai ficando armazenado no corpo, como se cada rua deixasse um resíduo invisível em você. E, enquanto caminha, uma ideia começa a se formar com clareza incômoda. Talvez o mais difícil aqui não seja a sujeira em si, mas o esforço contínuo de existir em um lugar onde nada nunca é realmente limpo. Você atravessa uma porta baixa e entra em um espaço que imediatamente parece menor do que deveria ser. Não porque seus olhos estejam enganados, mas porque o ar aqui dentro ocupa lugar demais. As casas de Paris no século XVIII são apertadas, construídas para abrigar o máximo de pessoas possível, empilhadas umas sobre as outras como camadas de uma vida que nunca teve tempo de respirar. A luz entra com dificuldade. Uma janela pequena, muitas vezes voltada para outra parede a poucos metros de distância, filtra um brilho fraco que mal toca o chão.
Você sente a diferença de temperatura assim que cruza o limiar. Lá fora, o ar já era pesado. Aqui dentro, ele parece parado há dias. O silêncio não existe. Mesmo dentro de casa, você ouve passos acima, vozes atravessando paredes finas, algo sendo arrastado no cômodo ao lado. As casas são tão próximas que a vida dos outros acontece praticamente dentro da sua. Privacidade aqui não é um conceito sólido, é apenas a ausência momentânea de alguém olhando diretamente para você. Você respira fundo e se arrepende imediatamente. O ar entra quente, úmido, com gosto. Seu corpo reage de forma instintiva, tentando ajustar o ritmo da respiração para algo mais curto, mais controlado. Não é pânico. É adaptação. Os móveis são poucos e funcionais. Uma mesa, algumas cadeiras, um colchão ou palha no canto. Tudo parece usado até o limite, não por descuido, mas por necessidade. Não há espaço para excesso. Cada objeto ocupa um lugar definido porque não existe margem para erro. Existe uma ideia recorrente em estudos urbanos de que as casas revelam o que as cidades esperam de seus habitantes. Aqui, você sente isso claramente. Essas paredes não foram feitas para conforto, mas para sobrevivência. Elas não acolhem. Elas contêm. Você nota como o cheiro do corpo humano se acumula. Não há correntes de ar para dispersar nada. Roupas são usadas repetidamente. O calor faz com que tudo se intensifique. O que seria apenas um incômodo ao ar livre, aqui se torna constante, impossível de ignorar. A sensação é de compressão. Não apenas física, mas mental. Você sente os ombros ligeiramente tensos, mesmo parado. Como se o espaço exigisse que você se tornasse menor para caber ali. Você entende rapidamente por que tantas pessoas preferem passar o máximo de tempo possível nas ruas, apesar de tudo. A umidade deixa marcas nas paredes. Manchas escuras que sobem lentamente, como se o prédio estivesse cansado demais para se manter seco. O chão frio contrasta com o ar abafado. Seus pés sentem uma coisa, seus pulmões outra. O corpo tenta reconciliar essas informações sem muito sucesso. Você percebe que cozinhar, dormir e viver acontecem praticamente no mesmo espaço. Não há separação clara entre funções. O cheiro da comida se mistura ao do descanso, ao do dia anterior, ao do dia seguinte. O tempo aqui dentro não se renova facilmente. Mesmo assim, há vida. Alguém se move com naturalidade, acostumado a cada canto. Os gestos são econômicos. Nada é feito sem motivo. Cada passo é pensado para não esbarrar, não derrubar, não desperdiçar energia. Esse espaço molda comportamentos com precisão silenciosa. Você começa a entender como a falta de ventilação afeta não só o corpo, mas o humor. O cansaço chega mais rápido. A irritação fica mais próxima da superfície. Pequenos desconfortos se acumulam até parecerem maiores do que são. Não por intensidade, mas por repetição. O calor aumenta conforme o dia avança. Sem circulação de ar, o interior se transforma em uma cápsula térmica. Você sente a camisa colar levemente nas costas. O ar parece mais espesso a cada minuto. Não há como abrir tudo e deixar o vento entrar. Quando existe uma janela, ela já cumpre o máximo que pode. Você pensa, por um instante, no conceito moderno de ficar em casa. Aqui, isso não é sinônimo de descanso. É apenas uma mudança de cenário, não de sensação. O desconforto se desloca com você, como uma sombra constante. Mesmo assim, as pessoas vivem. Adaptam-se. Criam rotinas dentro dessas limitações. O corpo humano é incrivelmente eficiente em aprender a tolerar. E essa eficiência, embora impressionante, também é um lembrete desconfortável de quanto se pode aguentar quando não há alternativa. Você sai novamente para a rua, sentindo o ar externo quase como um alívio, o que diz muito sobre o que acabou de experimentar. Ao cruzar a porta, percebe que algo mudou. Não no ambiente, mas em você. Seu padrão de conforto já foi recalibrado. Você segue em frente sabendo que, se até os espaços privados oferecem tão pouco respiro, o resto do dia exigirá ainda mais adaptação. Paris continua ao seu redor, fechada, viva, insistente. Você percebe que, conforme avança pelas ruas, o cheiro mais constante não vem do lixo nem das valas abertas. Ele vem das próprias pessoas. É um odor que se move, que respira,
que muda de intensidade conforme o calor do dia e a proximidade dos corpos. Em Paris do século XVIII, o cheiro humano não é exceção, é o pano de fundo de tudo. Você cruza com homens, mulheres, crianças, todos envolvidos por camadas de tecido que já viveram muitas jornadas. As roupas são reaproveitadas, herdadas, remendadas. Tecidos absorvem suor, fumaça, gordura, poeira. Cada passo libera pequenas memórias do dia anterior, e do anterior a esse, e de muitos outros antes. É amplamente conhecido que banhos completos eram raros. A água limpa não era facilmente acessível, e havia um medo real de que banhos frequentes enfraquecessem o corpo. A ideia de que a água abria os poros e permitia a entrada de doenças era levada a sério. Assim, você entende rapidamente que o cheiro não é descuido, mas consequência direta de crenças e limitações. Você passa por alguém tão perto que sente o calor do corpo antes mesmo de perceber a presença. Não há espaço pessoal suficiente para evitar isso. Ombros se tocam. Braços roçam. A cidade inteira parece respirar em conjunto, em um ritmo irregular, pesado. O curioso é que ninguém reage. Ninguém faz careta. Ninguém se afasta por nojo. Porque aqui, esse cheiro é neutro. Ele não carrega julgamento. Ele simplesmente existe. Você, vindo de outro tempo, sente o impacto. Para eles, é apenas o ar. Você começa a notar variações. Alguns odores são mais fortes, outros mais secos, outros misturados com fumaça de lareira ou gordura de cozinha. Há quem tente suavizar com ervas, com pequenos sachês pendurados sob a roupa, com perfumes densos feitos de óleos e essências fortes. Mas isso não elimina. Apenas mistura. Existe uma ideia recorrente em textos sobre o período de que o olfato era treinado de forma diferente. Você sente isso na prática. O nariz das pessoas parece calibrado para ignorar o constante e reagir apenas ao extremo. Aquilo que te incomoda profundamente passa despercebido por quem vive aqui todos os dias. O calor do corpo humano se soma ao calor da cidade. No meio da multidão, você sente a temperatura subir como se estivesse em um cômodo fechado. A transpiração começa quase imediatamente. E com ela, o ciclo se repete. O corpo reage ao ambiente, e o ambiente responde ao corpo. Você observa como as pessoas lidam com isso de maneira prática. Lenços são usados para secar o rosto, não para limpar. Roupas são sacudidas, não lavadas. O foco não é remover o cheiro, mas continuar funcionando apesar dele. Caminhando mais um pouco, você percebe que até o ritmo das pessoas parece adaptado. Passos mais curtos. Movimentos econômicos. Menos pressa do que você esperaria. Como se o próprio corpo soubesse que gastar energia demais só intensifica o desconforto. Você sente o cheiro da própria pele mudar. Não de forma dramática, mas perceptível. É um lembrete silencioso de que você também faz parte desse ambiente agora. Que o corpo responde rápido quando as condições mudam. Bastam algumas horas. Há um leve desconforto mental nisso. Não é vergonha. É estranhamento. Você percebe como, no seu tempo, o cheiro corporal foi transformado em algo a ser combatido, escondido, eliminado. Aqui, ele é apenas mais uma camada da experiência urbana. A ausência de banhos frequentes também muda a relação com o próprio corpo. Você sente que as pessoas não observam a si mesmas com o mesmo nível de vigilância constante. Não há espelhos suficientes. Não há tempo. O corpo é ferramenta, não vitrine. Mesmo assim, existe cuidado. Unhas são limpas quando possível. Roupas são escovadas. Pequenos gestos de manutenção surgem dentro do que é viável. Não é abandono. É adaptação. Você nota como o cheiro se intensifica ao entardecer. O calor acumulado do dia encontra corpos cansados. O ar fica mais espesso. Respirar exige um pouco mais de atenção. Não chega a ser sufocante, mas é persistente. Não dá trégua. Esse ambiente constante afeta o humor coletivo. Você sente uma tensão leve, sempre presente. Não explosiva, mas contínua. Como um ruído de fundo que nunca desliga. Pequenos conflitos surgem facilmente. Pequenas irritações crescem rápido. O corpo cansado sente tudo com mais intensidade. Ainda assim, a vida segue. Crianças correm. Adultos trabalham.
Conversas acontecem. O ser humano se ajusta de maneiras impressionantes. E você percebe que o que mais pesa não é o cheiro em si, mas a impossibilidade de escapar dele. Você segue andando, agora mais consciente da própria respiração, tentando mantê-la calma, regular. Cada inspiração traz Paris para dentro de você. Cada expiração é um pequeno alívio. E enquanto avança, fica claro que, se o cheiro dos corpos é impossível de ignorar, ele é apenas mais um dos muitos testes silenciosos que essa cidade impõe a quem tenta durar um único dia aqui. Você se aproxima da área dos mercados, e antes mesmo de enxergar as bancas, o cheiro já anuncia onde você está. É uma mistura densa, confusa, impossível de separar em partes claras. Algo entre alimento, calor, umidade e tempo. Aqui, o que é fresco e o que já passou do ponto convivem sem qualquer cerimônia. Você caminha entre vendedores que gritam ofertas, não para atrair pela qualidade, mas pela urgência. Comprar rápido é essencial. O que hoje ainda parece aceitável, amanhã pode não estar. Carnes pendem em ganchos de ferro, expostas ao ar, às moscas, ao toque ocasional de mãos curiosas. Não há gelo. Não há refrigeração. Há apenas rotação constante. É amplamente conhecido que os mercados parisienses do século XVIII eram centros vitais da cidade. Tudo passava por ali. Tudo. E isso inclui cheiros que se acumulam como camadas invisíveis. O calor do dia acelera processos que você, no seu tempo, evita até pensar. Aqui, eles são normais. Você observa peixes empilhados ainda brilhando, enquanto outros, logo ao lado, já exalam um odor mais pesado. Ninguém parece incomodado. O vendedor corta, limpa superficialmente, segue adiante. A distinção entre ainda bom e não mais é feita no olho, no tato, no costume, não no cheiro. O chão está sempre úmido. Não porque alguém lave, mas porque líquidos escorrem o tempo todo. Água, sangue diluído, restos de vegetais esmagados por passos apressados. Cada movimento libera mais aroma no ar. Seus sapatos grudam levemente a cada passo, lembrando que você está literalmente caminhando sobre o que sobrou do dia. Você percebe que as pessoas respiram pela boca sem perceber. Um hábito adquirido. O nariz aprende a filtrar, a ignorar. Você tenta fazer o mesmo, mas seu corpo ainda não foi treinado para isso. Cada inspiração consciente traz um impacto diferente. Algumas mais ácidas. Outras mais doces. Outras indefiníveis. Há frutas empilhadas em cestos de madeira. As mais bonitas ficam na frente. As machucadas, atrás. As quase passadas, vendidas primeiro. Nada é desperdiçado se ainda puder ser mastigado, fervido ou misturado a algo mais forte. O conceito de prazo de validade simplesmente não existe aqui. Você nota como o som ajuda a mascarar o desconforto. Vozes altas, discussões, risadas, barganhas. O mercado é barulhento, vivo, quase caótico. O cheiro faz parte desse cenário, como o som ou o movimento. Ninguém para analisá-lo. Ele está sempre ali. Em alguns pontos, o ar fica mais pesado. Você entende rapidamente que certos cantos são evitados por quem pode escolher. Não por nojo, mas por hábito. Os mais experientes sabem onde passar rápido, onde não ficar parado. Você aprende observando. Existe também um aspecto curioso na confiança. As pessoas compram sem questionar muito. Não há inspeção detalhada. Não há garantias. A relação entre vendedor e comprador se baseia na repetição, na reputação construída ao longo do tempo. Se alguém adoece, faz parte do risco cotidiano. Você percebe que cozinhar não é apenas uma questão de sabor, mas de sobrevivência. Temperos fortes, fervuras longas, misturas intensas ajudam a transformar ingredientes duvidosos em algo consumível. O cheiro do mercado antecipa o cheiro das cozinhas. Passando por uma banca de pão, o contraste é quase reconfortante. O aroma quente do forno corta por um momento a confusão anterior. Mas dura pouco. Logo ele se mistura ao restante do ambiente, lembrando que nada aqui permanece puro por muito tempo. Você observa insetos circulando livremente. Moscas pousam, levantam, voltam. Ninguém tenta espantá-las com desespero. Elas fazem parte do cenário. Gastar energia lutando contra isso seria inútil. A aceitação é uma forma de economia emocional.
Há um cansaço coletivo no ar. Vendedores passam horas ali, expostos aos mesmos cheiros, repetidamente. O corpo se adapta, mas não sem custo. Ombros caídos. Movimentos automáticos. O mercado não é apenas um lugar de troca, mas de resistência diária. Você percebe como o olfato deixa de ser um guia confiável. O que no seu tempo seria um alerta, aqui é apenas informação neutra. O corpo aprende a recalibrar seus sinais internos. Algo que antes significava afaste-se agora significa apenas continue. Ao sair da área mais densa, você sente um leve alívio. O ar não fica limpo, mas menos saturado. Mesmo assim, o cheiro do mercado parece te acompanhar por alguns passos, grudado na roupa, na pele, no cabelo. Como se a cidade deixasse marcas invisíveis em quem passa por ela. Você entende, então, que sobreviver aqui não é apenas uma questão de força ou saúde. É adaptação constante. Ajustar expectativas. Silenciar sentidos quando necessário. E aceitar que, em Paris do século XVIII, até a comida carrega o peso do ambiente onde nasce. Você segue em frente, sabendo que esse foi apenas mais um dos testes silenciosos do dia, e que ainda há muitos outros esperando por você logo adiante. Mais à frente, você vê porcos andando livremente. Não é algo raro. Eles circulam pelas ruas como se soubessem exatamente para onde ir. Reviram pilhas de lixo, comem o que encontram, ajudam, sem intenção alguma, a reduzir o acúmulo de restos orgânicos. Não são vistos como sujeira extra, mas como solução improvisada. É amplamente conhecido que animais eram usados como uma forma rudimentar de controle de resíduos. O que não era recolhido era consumido. O que não era consumido se espalhava. Você entende rapidamente por que esses animais são tolerados. Eles fazem um trabalho que ninguém mais quer fazer. Cavalos passam puxando carroças, deixando marcas visíveis no chão. O som dos cascos ecoa entre os prédios estreitos. Logo depois, o cheiro fica mais intenso. Não há ninguém encarregado de limpar imediatamente. O chão absorve. O sol ajuda. O resto fica para depois. Você percebe como o ritmo da cidade é ditado também por esses animais. Pessoas desviam automaticamente, sem pensar. Crianças sabem quando se aproximar e quando se afastar. Há um entendimento silencioso de espaço compartilhado. Não é harmonia, mas convivência funcional. Ratos aparecem rapidamente e somem com a mesma velocidade. Eles se movem pelas bordas, pelas sombras, pelos cantos esquecidos. Você os vê saindo de buracos, atravessando ruas, desaparecendo sob tábuas soltas. Não causam pânico imediato. Causam resignação. Gritos não surgem. Gestos dramáticos não acontecem. Os animais fazem parte do pano de fundo urbano. Eles pertencem a este lugar tanto quanto as pessoas. Talvez até mais, já que se adaptam com menos queixas. Você sente que isso altera sua própria postura. Seus passos ficam mais atentos. Seu olhar passa a varrer o chão com mais frequência. Não por medo constante, mas por aprendizado rápido. Aqui, o chão importa tanto quanto o que está à frente. O cheiro muda novamente. Agora, há algo mais terroso, mais orgânico. Uma mistura de animal, poeira, restos. Não chega a ser insuportável, mas é persistente. Ele se infiltra no ar, nas narinas, na memória. Em alguns momentos, você percebe como os animais parecem mais confortáveis do que você. Eles conhecem as regras não escritas. Sabem quando avançar, quando recuar. Não se incomodam com o barulho, com o movimento, com os cheiros. A cidade foi feita para eles, ou pelo menos adaptada por eles. Há uma sensação estranha de equilíbrio frágil. Se esses animais desaparecessem de repente, a cidade entraria em colapso ainda maior. O lixo se acumularia mais rápido. Os restos ficariam onde caem. A presença deles, por mais desconfortável que pareça, sustenta o funcionamento básico das ruas. Você observa uma criança jogando algo no chão, e um porco se aproxima quase imediatamente. Não há medo. Há costume. A cena é cotidiana, quase automática. Isso te lembra que o conceito de higiene aqui é diferente, moldado pela necessidade e não por ideal. Você sente um leve arrepio ao perceber o quanto o espaço urbano é poroso. Não há fronteiras claras entre dentro e fora, limpo e sujo,
humano e animal. Tudo se mistura. Tudo se adapta. O som de um sino distante corta o ar por um momento. Ele se mistura aos ruídos dos animais, das carroças, das vozes humanas. A cidade pulsa como um organismo único, cheio de falhas, mas funcional à sua maneira. Você ajusta o ritmo novamente, desviando de um grupo de cães disputando algo no chão. Não olha por muito tempo. Aprende rápido que observar demais não ajuda. Aqui, seguir em frente é uma forma de autopreservação. Enquanto avança, fica claro que dividir espaço com animais não é um detalhe curioso. É mais um lembrete silencioso de que Paris do século XVIII não foi feita para conforto, mas para sobrevivência contínua. E você, tentando durar apenas um dia, já sente o peso de compartilhar cada metro dessa cidade viva, barulhenta, quente e incontrolável. Você começa a perceber que o maior perigo desta cidade não está no que você vê, mas no que você não consegue enxergar. Não tem forma, não tem som, não tem aviso claro. Ele simplesmente circula. No ar. Nas mãos. Nos objetos. No contato constante entre pessoas. Paris do século XVIII vive sob uma ameaça invisível que todos conhecem, mas poucos conseguem evitar. Enquanto caminha, você nota como tosses surgem aqui e ali, sem alarme. Alguém espirra. Outro limpa o nariz com a manga. Ninguém se afasta. Ninguém muda de direção. Doenças fazem parte da paisagem tanto quanto as construções. Elas não interrompem a rotina, convivem com ela. É amplamente conhecido que epidemias eram recorrentes nas grandes cidades europeias. Varíola, febres, infecções respiratórias, doenças intestinais. Você não vê placas de aviso nem áreas isoladas. O máximo que existe são boatos, rumores que correm mais rápido que qualquer carruagem. Tem gente adoecendo naquela rua. Evite aquele bairro. Mas a cidade é apertada demais para realmente evitar qualquer coisa. Você sente o ar pesado em certos pontos, não apenas pelo cheiro, mas pela umidade acumulada. Prédios altos bloqueiam o vento. Ruas estreitas prendem tudo ali dentro. O que é exalado raramente se dissipa rápido. Fica. Circula. Retorna. As pessoas acreditam que o ar ruim adoece. E, de certa forma, não estão erradas. Você percebe como janelas são pequenas, muitas vezes fechadas. O frio, o medo, a privacidade, tudo pesa contra a ventilação. O interior das casas guarda o que entra, inclusive o que faz mal. Não há hospitais como você imagina. Há casas, quartos improvisados, conventos que acolhem quando podem. O cuidado é limitado. O conhecimento também. O corpo é tratado com ervas, sangrias, repouso quando possível. Às vezes funciona. Às vezes não. E ninguém sabe exatamente por quê. Você sente um desconforto crescente ao tocar superfícies. Corrimãos, paredes, bancas, moedas. Tudo passa por muitas mãos. Não existe o hábito de lavar constantemente. Água é recurso precioso. Sabão não é abundante. A limpeza acontece quando dá, não quando é ideal. Crianças brincam no meio disso tudo. Elas correm, caem, levam as mãos à boca. Algumas resistem. Outras não. Você percebe como a infância aqui é atravessada por riscos invisíveis, aceitos como parte do crescimento. Apesar disso, a vida não para. Casamentos acontecem. Festas pequenas surgem. Conversas fluem. A cidade não vive em pânico constante. Vive em adaptação contínua. O perigo é normalizado porque não há alternativa. Você sente um leve aperto no peito, não físico, mas mental. A consciência de que basta estar aqui para estar exposto. Não há gesto heróico que resolva isso. Não há atenção suficiente que elimine o risco. O simples ato de respirar te conecta a todos ao redor. Você observa como as pessoas tentam manter algum controle. Amuletos. Orações rápidas. Pequenos rituais cotidianos. Não como superstição exagerada, mas como tentativa de conforto. Quando não se pode controlar o corpo, tenta-se acalmar a mente. O som de uma carroça passando levanta poeira misturada com resíduos secos. Você segura a respiração por instinto, mas logo percebe que isso é inútil. Solta o ar devagar. Inspira de novo. O corpo se adapta mesmo quando a mente resiste.
Você começa a entender que sobreviver aqui exige aceitar o risco constante sem deixar que ele paralise. É um equilíbrio delicado. Quem pensa demais adoece de ansiedade. Quem ignora demais adoece do corpo. Ao cruzar uma ponte estreita, você sente uma corrente de ar um pouco mais limpa. Não pura, mas diferente. O alívio é quase imediato. Seus ombros relaxam um pouco. É impressionante como pequenas mudanças no ambiente afetam tanto o corpo. Mas o momento passa rápido. Logo você está de volta às ruas fechadas, ao ar denso, ao fluxo humano incessante. A cidade não oferece pausas longas. Apenas breves respiros. Você percebe, então, que durar um dia aqui não depende apenas de evitar o que parece perigoso. Depende de aceitar que o perigo é difuso, constante, invisível. Ele não grita, não avisa, apenas existe. E enquanto você segue caminhando, respirando com mais atenção do que nunca, fica claro que, em Paris do século XVIII, até o ar carrega o peso da sobrevivência. Você começa a notar que, em meio a tantos cheiros impossíveis de ignorar, existe uma tentativa constante de reagir a eles. Não de eliminar, isso seria irreal, mas de disfarçar, de confundir, de criar uma camada alternativa entre o corpo e o mundo. Em Paris do século XVIII, o perfume não é luxo apenas. É defesa. À medida que você caminha, sente aromas mais concentrados surgindo de repente. Não são sutis. São densos, doces, quase agressivos. Almíscar, âmbar, ervas fortes, flores esmagadas. Eles surgem em ondas, geralmente quando alguém passa muito perto. É como se a pessoa anunciasse a própria presença antes mesmo de ser vista. É amplamente conhecido que o uso de perfumes era comum entre diferentes classes sociais, não apenas entre os ricos. Claro, os ingredientes variavam. Enquanto a elite usava essências importadas e óleos caros, o povo recorria a misturas caseiras, ervas secas, vinagre aromatizado. O objetivo era o mesmo: criar uma barreira sensorial. Você percebe que o perfume aqui não é aplicado com moderação. Não existe a ideia de menos é mais. Quanto mais forte, melhor. Quanto mais persistente, maior a chance de dominar o ambiente imediato. O cheiro não precisa agradar. Precisa vencer os outros. Ao passar por um grupo mais abastado, você sente uma mistura intensa que quase causa tontura. É doce demais, pesado demais. Mas logo entende o motivo. Essas fragrâncias foram pensadas para durar horas, dias até, sem reaplicação. O banho não virá depois para apagar excessos. Você observa pequenos frascos sendo carregados junto ao corpo, presos por cordões ou escondidos em bolsos internos. Algumas pessoas levam lenços embebidos em essência, que ocasionalmente são levados ao nariz. Não como gesto elegante, mas como necessidade momentânea. Você começa a entender que o perfume também funciona como marcador social. Certos aromas indicam acesso, status, dinheiro. Outros indicam improviso. O nariz aprende a identificar essas diferenças tão rápido quanto os olhos identificam roupas. Existe também uma crença difundida de que cheiros fortes protegem contra doenças. Que aromas agradáveis afastam o ar ruim. Assim, perfumar-se não é apenas uma questão estética, mas quase medicinal. Um escudo invisível contra o que não se vê. Você percebe como lojas e oficinas exalam seus próprios aromas característicos. Couro, metal, tinta, cera. Esses cheiros competem com os perfumes pessoais, criando zonas sensoriais distintas dentro da cidade. Caminhar alguns metros já muda completamente a experiência. Em uma rua mais estreita, o efeito se intensifica. Os cheiros ficam presos entre as paredes, misturam-se, retornam. Você sente o perfume de alguém que passou minutos antes, ainda suspenso no ar. Aqui, o cheiro tem memória. O excesso começa a cansar. Não fisicamente apenas, mas mentalmente. Seu nariz não encontra descanso. Não há neutralidade. Tudo é estímulo. Tudo pede atenção, mesmo quando você tenta ignorar. Você percebe que, aos poucos, começa a distinguir camadas. O cheiro de fundo da cidade. O cheiro humano. O cheiro animal. O cheiro dos alimentos. E, por cima, o perfume. Seu corpo aprende a organizar o caos para não entrar em colapso. Há algo quase irônico nisso tudo.
Perfumes criados para agradar acabam se tornando mais um elemento de saturação. Mas, sem eles, o impacto seria ainda maior. Eles não resolvem o problema, apenas tornam a experiência suportável o suficiente para seguir. Você lembra de como, no seu tempo, perfumes são escolhidos para ocasiões específicas. Aqui, eles são escolhidos para sobreviver ao dia. Não há delicadeza. Há urgência. Ao cruzar com uma mulher que passa apressada, o rastro de perfume fica por alguns segundos. Ele se mistura ao ar quente e depois desaparece. É um lembrete breve de como tudo aqui é passageiro. O cheiro vem, invade, some, e outro ocupa o lugar. Você percebe que até você começa a desejar algo assim. Não por vaidade, mas por alívio. Uma pausa sensorial. Um cheiro familiar que te reconecte a algo conhecido. Mas não há isso aqui. Apenas adaptações constantes. O perfume, então, se revela como mais uma camada de defesa psicológica. Um esforço humano de impor alguma ordem sobre o caos sensorial. Mesmo que funcione apenas por instantes. Você segue caminhando, agora reconhecendo esses aromas como sinais de resistência. Pequenos gestos de controle em uma cidade que raramente permite controle total. E enquanto o dia avança, fica claro que, em Paris do século XVIII, até o ato de cheirar é uma estratégia de sobrevivência. Você avança mais um pouco e percebe que o espaço começa a se fechar ao seu redor. As ruas ficam cada vez mais estreitas, como se a cidade estivesse lentamente se inclinando sobre você. Prédios altos, construídos sem qualquer preocupação com ventilação ou luz, parecem disputar cada centímetro de ar disponível. Em Paris do século XVIII, espaço é um luxo raro, e você não tem. Você caminha entre paredes tão próximas que, em alguns pontos, quase consegue tocar as duas ao mesmo tempo. Acima, janelas se alinham em alturas diferentes, muitas sempre abertas, não para deixar o ar entrar, mas para permitir que algo saia. Você aprende rapidamente a não olhar para cima por muito tempo. O fluxo de pessoas nunca para. Homens carregando caixas, mulheres equilibrando cestos, crianças correndo entre pernas adultas, vendedores empurrando carrinhos. Tudo acontece ao mesmo tempo, no mesmo espaço limitado. Não há calçadas bem definidas. A rua é de todos, e de ninguém. Paris cresceu de forma desordenada durante séculos. Cada construção nova se encaixava onde dava. Cada rua surgia por necessidade, não por planejamento. O resultado é esse emaranhado apertado onde o movimento nunca é confortável, apenas possível. Você sente o calor subir rapidamente. Corpos próximos funcionam como pequenas fontes térmicas. O ar quente sobe, mas não encontra para onde escapar. Ele fica preso entre pedra, madeira e gente. Respirar exige um pouco mais de esforço. Nada dramático, apenas constante. O barulho é outro elemento que pesa. Vozes ecoam, se sobrepõem, ricocheteiam nas paredes. Um som nunca morre completamente, ele apenas se mistura ao próximo. Você sente como se a cidade estivesse sempre falando, mesmo quando ninguém se dirige a você. A superlotação muda o comportamento das pessoas. Não há pedidos educados de passagem. Há empurrões calculados, desvios rápidos, olhares atentos. Você aprende a se mover com o fluxo, não contra ele. Resistir só cansa mais. Você percebe como o contato físico é inevitável. Ombros se chocam. Braços se encostam. Às vezes alguém pisa no seu pé e segue sem olhar para trás. Não por grosseria, mas por sobrevivência social. Pedir desculpas o tempo todo tornaria a travessia impossível. Em certos trechos, a rua parece engarrafada. Uma carroça tenta passar. Pessoas se espremem contra paredes. Animais aparecem no meio do caminho. Tudo desacelera. O cheiro se intensifica. O calor aumenta. Você sente o desconforto crescer, mas ninguém reclama. Reclamar não abre espaço. Você nota como o ritmo da cidade ensina paciência forçada. Não há atalhos. Não há rotas vazias. Tudo é compartilhado, sempre. A ideia de solidão urbana simplesmente não existe aqui. As lojas se abrem diretamente para a rua. Oficinas, tavernas, depósitos. Cada uma adiciona seu próprio cheiro ao ambiente. Couro, gordura, fumaça, metal. Em uma rua estreita,
esses odores não se dispersam, eles se acumulam. Você começa a entender por que tantas atividades acontecem cedo ou tarde demais. O meio do dia transforma essas ruas em corredores sufocantes. Quem pode evita. Quem não pode, suporta. Ao passar por uma curva, você encontra um trecho um pouco mais largo. Não chega a ser uma praça, mas parece um respiro. Pessoas diminuem o ritmo por instinto. Você faz o mesmo. Seus ombros relaxam quase sem perceber. Mas dura pouco. Logo o caminho se estreita novamente, como se Paris não quisesse que você esquecesse onde está. A cidade insiste em sua presença, em seu peso, em sua densidade. Você segue em frente, agora entendendo que sobreviver aqui não é apenas lidar com sujeira ou cheiro. É aprender a existir sem espaço, sem silêncio, sem pausa real. E enquanto se move junto à multidão, comprimido entre paredes antigas e corpos cansados, fica cada vez mais claro que você não foi feito para durar muito tempo nesse aperto constante. Você se aproxima do rio e sente a mudança antes mesmo de vê-lo. O ar ganha umidade, mas não frescor. Há um peso diferente, um cheiro que mistura água parada, restos orgânicos e tudo aquilo que a cidade não quis manter por perto. O Sena não é apenas um rio. Ele é uma extensão silenciosa das ruas. Você observa pessoas despejando baldes diretamente na água, sem cerimônia. O gesto é automático, quase invisível. O rio está ali para isso. Não há culpa. Não há reflexão. Há necessidade prática. Manter o interior das casas minimamente habitável significa empurrar o problema para fora, e o Sena aceita. Barcos passam lentamente, conduzidos por homens acostumados com esse cenário. Eles não desviam dos resíduos. Apenas seguem. A água se fecha atrás deles como se nada tivesse acontecido. O movimento constante ajuda a mascarar o acúmulo, mas não elimina o cheiro. Você percebe que o rio também é usado para outras coisas. Lavar roupas. Enxaguar utensílios. Molhar as mãos. A mesma água que recebe tudo é a que devolve algo. Não há alternativa. A cidade depende desse fluxo contraditório. A margem do rio é movimentada. Pessoas conversam, trabalham, descansam por alguns minutos. O cheiro é mais forte em certos pontos, mais suave em outros, dependendo da corrente e do que foi despejado recentemente. É um ambiente instável, sensorialmente imprevisível. Você sente uma leve náusea ao observar alguém enchendo um recipiente ali perto. Não há sinal de preocupação. O hábito supera qualquer alerta interno. Para quem vive aqui, o Sena não é visto como ameaça, mas como recurso imperfeito. Por alguns instantes, você sente um alívio relativo. Não porque o ambiente seja limpo, mas porque o ar se move mais livremente. O vento ajuda a dispersar o que nas ruas ficava preso. Seus pulmões agradecem, mesmo que o nariz ainda reclame. Você nota como certas áreas próximas ao rio são evitadas por quem pode escolher. Outras são ocupadas por quem não tem opção. A geografia da cidade também é social. O Sena marca fronteiras invisíveis entre conforto possível e sobrevivência bruta. Há um silêncio curioso em alguns trechos. Não um silêncio total, mas uma pausa no caos urbano. Pessoas param ali para observar a água, talvez buscando algo que não sabem nomear. O rio oferece uma distração hipnótica, mesmo em seu estado mais degradado. Você se inclina levemente sobre a margem e observa o movimento lento da corrente. Tudo parece ir embora, mas nada realmente desaparece. Apenas muda de lugar. A cidade despeja, o rio leva, e em algum ponto mais adiante alguém lidará com isso. Você se afasta com cuidado, atento ao chão escorregadio. Um passo em falso aqui pode significar mais do que um susto. Levantar-se rápido nem sempre é simples perto da água. Ao deixar o Sena para trás, você carrega consigo a sensação de que a cidade encontrou uma forma de empurrar seus limites para fora, sem nunca resolvê-los de verdade. E enquanto volta às ruas, fica claro que, em Paris do século XVIII, até o rio participa do esforço coletivo de manter a cidade funcionando, mesmo que isso custe o próprio fôlego. Você começa a notar que, mesmo cercado por tanta sujeira, nem todos vivem da mesma forma. A cidade se divide em camadas invisíveis, e elas não são apenas sociais, são sensoriais. À medida que você avança, percebe que o cheiro, o espaço e até o silêncio mudam conforme o dinheiro se aproxima.
Você passa por uma área onde as fachadas são um pouco mais cuidadas. As ruas continuam sujas, mas há menos acúmulo. As janelas são maiores. Algumas têm cortinas. Outras permanecem fechadas por mais tempo. Aqui, o lixo ainda existe, mas é empurrado para mais longe das portas. Não eliminado. Apenas deslocado. É amplamente conhecido que a elite parisiense vivia melhor do que a maioria, mas não vivia limpa como você imagina hoje. Mesmo os ricos não escapavam completamente da cidade. O cheiro chegava. O barulho atravessava paredes. A sujeira encontrava caminhos discretos para entrar. Você percebe que as roupas mudam primeiro. Tecidos mais claros, melhor cortados, ainda que reutilizados. O perfume é mais elaborado, menos agressivo, mas ainda forte o suficiente para criar distância. Não é elegância pura, é estratégia. Dentro dessas casas, você imagina espaços um pouco mais ventilados, com lareiras que ajudam a mover o ar. Não são ambientes saudáveis, apenas menos sufocantes. A diferença não é de conforto absoluto, mas de intensidade do desconforto. Você observa como a elite se move com mais lentidão. Não porque tenha mais tempo, mas porque pode escolher horários. Evita o pico do movimento. Evita certas ruas. Evita certos cheiros quando possível. A pobreza não tem essa flexibilidade. Mais adiante, a transição é clara. Bastam alguns passos para o ambiente mudar de novo. O cheiro se intensifica. O espaço se estreita. A densidade humana aumenta. A cidade parece te lembrar que privilégios têm alcance limitado. Você percebe que a sujeira não respeita títulos. Ratos atravessam tanto áreas ricas quanto pobres. O ar carrega tudo. Doenças não pedem permissão. A diferença está na capacidade de reagir, não de evitar completamente. Há uma sensação estranha de injustiça silenciosa. Os mais pobres absorvem mais impacto. Vivem mais próximos do lixo, do rio, dos mercados saturados. Seus corpos se desgastam mais rápido. A cidade cobra um preço maior de quem tem menos margem de escolha. Você sente isso ao observar crianças em áreas mais pobres. Elas parecem menores, mais magras, mais cansadas. Brincam do mesmo jeito, riem do mesmo jeito, mas carregam um peso invisível. O ambiente molda o corpo desde cedo. Os ricos, por sua vez, criam pequenas ilhas de alívio. Não limpas, mas controladas. Jardins internos. Pátios fechados. Espaços onde o cheiro da cidade chega mais fraco. Esses lugares funcionam como refúgios temporários, não soluções. Você percebe como isso afeta a percepção da cidade. Para uns, Paris é sufocante. Para outros, apenas incômoda. A mesma rua pode ser inferno ou inconveniência, dependendo de onde você dorme à noite. Há também um esforço constante para manter aparência. Mesmo em meio à sujeira, status precisa ser visível. Roupas limpas o máximo possível. Postura. Gestos. A elite luta para se diferenciar sensorialmente, não apenas socialmente. Você entende que isso cria tensão. Ressentimento silencioso. Olhares rápidos. A proximidade forçada entre classes torna as diferenças mais visíveis, não menos. A cidade não separa totalmente ninguém. Ao caminhar por uma rua onde carruagens passam com mais frequência, você sente o chão mais marcado, mais úmido. O conforto de uns gera desconforto para outros. Tudo está conectado. Você começa a perceber que sobreviver aqui não é apenas resistir ao ambiente, mas ocupar uma posição dentro dele. Quem nasce em determinado lugar carrega isso no corpo, no ritmo, na respiração. E enquanto você atravessa essas fronteiras invisíveis, fica claro que, em Paris do século XVIII, a sujeira não é igual para todos, mas ninguém escapa completamente dela. Você começa a perceber que o cheiro deixou de ser algo que aparece e desaparece. Ele se tornou um relógio invisível. Um marcador de tempo. Em Paris do século XVIII, a rotina diária é moldada pelo fedor de forma tão natural que ninguém mais questiona. O corpo aprende quando agir, quando esperar, quando evitar certos lugares, tudo guiado pelo ar. Logo cedo, antes do sol aquecer as ruas, o ambiente é diferente. Não limpo, mas menos saturado. Você sente que esse é o momento em que as pessoas fazem mais coisas fora de casa. Caminham mais rápido.
transportam mercadorias, resolvem pendências. É uma corrida silenciosa contra o cheiro que virá depois. À medida que o dia avança, o calor desperta tudo que estava adormecido. Restos fermentam. Corpos suam. Valas exalam. O cheiro se espalha como uma maré lenta. Você nota que o ritmo da cidade muda junto com isso. As pessoas diminuem o passo. Evitam trajetos longos. Procuram sombras, mesmo que elas não tragam alívio real. É amplamente conhecido que muitas atividades eram organizadas em função do clima e da hora do dia. O que você começa a entender agora é que o cheiro era parte central desse cálculo. Trabalhar demais no horário errado significava exaustão dobrada. Não apenas física, mas sensorial. Você observa comerciantes fechando parcialmente suas portas no pico do calor. Não por descanso, mas por sobrevivência. Manter o interior respirável exige reduzir a entrada do ar externo. É uma decisão prática, mesmo que deixe o espaço mais escuro. Dentro das casas, a rotina segue lógica parecida. Janelas abrem e fecham em momentos específicos. Tecidos são sacudidos cedo. Restos são descartados quando o movimento da rua permite. Tudo é feito tentando minimizar o impacto do ambiente, mesmo sabendo que ele nunca desaparece. Você percebe que o corpo das pessoas responde automaticamente. Respirações mais curtas. Movimentos mais lentos. Menos gestos desnecessários. É como se a cidade ensinasse economia de energia através do desconforto constante. Até as conversas mudam. No calor mais intenso, elas ficam mais curtas, mais diretas. Não há paciência para longas discussões em meio ao cheiro pesado. À noite, quando o ar esfria um pouco, as vozes se alongam. Histórias surgem. O cansaço dá espaço a uma falsa sensação de alívio. Você sente isso no próprio corpo. O cheiro deixa de ser um choque e se torna um pano de fundo cansativo. Não dói, mas pesa. Cada decisão passa a considerar o ambiente. Ficar parado demais incomoda. Andar demais cansa. O equilíbrio é delicado. As pessoas também aprendem a associar cheiros a perigos específicos. Certos odores indicam locais a evitar. Outros sinalizam que algo foi despejado recentemente. O nariz funciona como mapa urbano. Você começa a entender por que ninguém precisa de placas de aviso. Há um aspecto psicológico profundo nisso tudo. Quando o desconforto é constante, ele deixa de ser percebido como problema isolado e passa a ser parte da identidade cotidiana. A cidade molda expectativas. Ninguém espera conforto. Espera-se resistência. Você observa crianças crescendo dentro desse ritmo. Elas sabem quando brincar fora, quando voltar para dentro, quando correr, quando parar. O aprendizado acontece sem explicação formal. O ambiente ensina por repetição. Até o descanso é afetado. Dormir exige aceitar o cheiro noturno, que sobe das ruas mais vazias. Não há silêncio completo. Não há ar fresco real. O sono vem por exaustão, não por tranquilidade. Você percebe que reclamar não faz parte da rotina. Não porque as pessoas não se incomodem, mas porque reclamar não muda nada. A energia é guardada para o essencial. Trabalhar, comer, voltar para casa, repetir. Existe uma estranha normalidade nisso tudo. A vida não é vivida apesar do cheiro, mas junto com ele. Ele define horários, trajetos, encontros. É um elemento organizador, mesmo sendo desagradável. Você sente uma pontada de compreensão. Não admiração, mas entendimento. Viver aqui exige uma adaptação tão profunda que o corpo e a mente se reprogramam. O que para você é extremo, para eles é apenas terça-feira. Ao caminhar mais um pouco, você percebe que o dia está se inclinando para o fim. O cheiro muda novamente. Menos agressivo, mais pesado, como algo que se acomoda. A cidade desacelera. E você entende que, em Paris do século XVIII, não é apenas o relógio que dita a rotina. É o ar. É o cheiro. É o fedor constante que molda cada escolha, cada passo, cada pausa. E tentar durar um dia inteiro seguindo esse ritmo exige mais do que resistência física. Exige aceitar que o desconforto não é exceção, é estrutura. Você acorda no último trecho desse dia imaginário com o corpo pesado,
como se tivesse realmente passado horas respirando esse ar espesso. A sensação não é de urgência, mas de desgaste acumulado. Em Paris do século XVIII, o cansaço não vem de um evento específico. Ele se deposita aos poucos, camada por camada, como o próprio cheiro da cidade. Ao sair novamente para a rua, você percebe que nada mudou, e ao mesmo tempo, tudo mudou em você. O que antes parecia insuportável agora é apenas desconfortável. O nariz já não reage com força. O corpo economiza energia. A mente aceita. É assim que se sobrevive aqui, não vencendo o ambiente, mas deixando de lutar contra ele. Você nota que as pessoas ao redor seguem suas rotinas finais do dia com uma precisão quase automática. Pequenos gestos repetidos centenas de vezes ao longo da vida. Voltar para casa. Guardar objetos. Preparar algo simples para comer. Não há espaço para romantização. A sobrevivência é prática, silenciosa. Você entende agora por que o corpo das pessoas parece sempre cansado, mesmo quando parado. O esforço não está apenas no trabalho, mas em existir dentro desse espaço. Respirar já é uma tarefa ativa. Descansar é relativo. O entardecer traz uma falsa promessa de alívio. O ar esfria um pouco, mas o cheiro permanece, apenas muda de textura. Menos agressivo, mais denso. As sombras alongam, e com elas vem um silêncio diferente. Não é paz. É rendição temporária. Dentro das casas, as pessoas se recolhem cedo. Não por conforto, mas porque o dia já cobrou tudo o que podia. A noite não oferece descanso verdadeiro, apenas uma pausa na exposição direta. Você percebe que durar um dia inteiro aqui não significa sair ileso. Significa terminar o dia funcional. Vivo. Capaz de repetir tudo amanhã. Esse é o verdadeiro critério de sucesso. E então fica claro, você não duraria um dia aqui não porque é fraco, mas porque nasceu esperando que o ambiente se adapte a você. Em Paris do século XVIII, é você quem precisa se moldar ao ambiente, ou ele te esgota. Agora, lentamente, o ritmo começa a diminuir. As imagens ficam mais suaves. Os cheiros, mais distantes. As ruas, menos definidas. Você deixa esse corpo cansado repousar. Respire fundo, agora, sem esforço. Pense em como hoje, conforto virou expectativa. Silêncio virou direito. Ar limpo virou algo tão comum que só é notado quando falta. Aqui, nesse momento final, você pode simplesmente deitar essa história ao lado. Não há mais nada a provar. Nada a suportar. A cidade fica para trás, dissolvendo-se como uma pintura antiga perdendo foco. Você volta para o presente. Para o agora. Para o descanso. O dia termina. E você não precisa acordar em Paris amanhã. Boa noite e bons sonhos.